Olá, eu me chamo Camille e o meu trabalho é intitulado Visualização de dados no futebol, análise de um painel interativo com avaliação heurística e de usabilidade. Nesse trabalho foi realizada uma revisão sistemática em que tinha como pergunta quais técnicas de visualização são mais utilizadas e comunicam melhor os dados esportivos. Realizar o trabalho foi selecionado um esporte, foi o futebol, para poder usar um conjunto de dados desse esporte. Nesse esporte a gente viu que as técnicas mais utilizadas eram o gráfico de linhas, sendo o mais utilizado, e posteriormente gráfico de barras, dispersão, trajetória e glifos, que foram igualmente utilizados na literatura. Eu baixei um conjunto de dados, um conjunto oferecido pelo Tableau. Ele tem resultados das Copas do Mundo de 1913 e eu criei um painel interativo em que tinha 3 visões, uma mostrando a cidade em que ocorreram os jogos, mostrando os estádios em que ocorreram e uma mostrando a evolução dos gols. Porém, eu notei que com o usuário, então foi incorporado 3 princípios da teoria de Gestalt, que foi a continuidade, a similaridade e a região comum. Depois disso foi feita uma avaliação heurística e de usabilidade, em que a avaliação heurística foi desenvolvida. Eu verifiquei qual heurística o painel possuía e eu fui marcando como é que ele possuía essa heurística, onde é que ela era encontrada. E marquei as heurísticas que não foram atendidas, que no caso foram a flexibilidade, orientação e ajuda, reconhecimento em vez de recordação e a solicitação. A avaliação de usabilidade foi feita em 3 etapas. O participante ele respondeu um questionário para identificar o perfil dele. Ele realizou 4 tarefas para testar o painel, mas ele respondeu mais algumas perguntas no questionário para entender a eficiência do painel e a satisfação dele com o painel. Então, no total foram 12 participantes, em que a maioria possuía um interesse médio por futebol e eles tinham pouca familiaridade com visualização de dados esportivos. Quando eles estavam fazendo as tarefas, eu estava cronometrando, verificando quais acertavam, quais erravam e quais eram as tarefas em que eles estavam errando e vendo a quantidade de vezes que eles pediam ajuda, prestando atenção em algumas palavras que eles utilizavam. Então, notei que a maior quantidade de erros foi na segunda tarefa e foi a única vez em que os participantes pediram ajuda. Não tem aqui um gráfico mostrando, mas o maior tempo médio foi na segunda tarefa. Então, a segunda tarefa foi onde os participantes tiveram mais dificuldade de realizar. Acredito eu que foi a primeira interação deles com os filtros. Eu utilizei de filtros no painel interativo para deixar mais dinâmico com o usuário, porém, como eu não ensinei eles a utilizar esses filtros, foi muito às cegas, eles tiveram muita dificuldade em entender como é que eles poderiam usar aquilo para responder a tarefa no primeiro contato. Então, aqui tem alguns resultados das perguntas de eficiência e satisfação. Tivemos bons resultados, que eles acharam fácil, a maioria achou fácil encontrar as respostas das tarefas e gostaram da estética do painel, avaliaram bem a estética do painel, acharam agradável aos olhos e tiveram uma experiência satisfatória. Então,
acredita-se que um redesign com base nas avaliações, melhorando a forma de filtragem e adicionando mais elementos para suprir as heurísticas não atendidas. É isso. Muito obrigada.